O dentista é o profissional responsável pelo tratamento da saúde e estética bucal das pessoas. Ele tem conhecimento técnico sobre os dentes, gengiva, ossos da face, maxilar, mordida e demais áreas que envolvem a boca. Nossa entrevistando de hoje, recebo a doutora Karen Teixeira. Então, eu recebo a Karen Teixeira aqui hoje, tudo bem? Oi, tudo bem? Vamos conhecer um pouquinho da história dela e saber realmente o que ela faz. Quem é a Karen? Então, eu sou a Karen Teixeira, eu sou formada em odontologia e meu consultório fica localizado aqui em Araranguá. Famosa dentista, né? Exatamente. Pode chamar assim, né, Karen? Sim, com certeza. Karen, e no teu consultório? Eu vou perguntar, porque eu vi lá na plaquinha, né, que tem mais alguém que trabalha junto contigo. Como é que funciona? O consultório, na verdade, ele é um legado, né, que ele passou de pai para filhos. E hoje quem trabalha lá é eu e meu irmão, né? Hoje a gente trabalha em família lá no caso, né? Eu e meu irmão que somos formados em odontologia. Olha que legal. E tem a minha cunhada, que é a esposa do meu irmão, que faz a parte de secretária e cuidar dessas questões. Que bacana. Isso. Teu pai foi dentista por quanto tempo? Mais de 25 anos. Uau. Uhum. Hoje ele tá, né, só aproveitando um pouco a aposentadoria, digamos. E como que decidiu ser dentista? Então, como eu falei, né, vem um legado assim, né, a parte de família, né, que o sogro do meu pai, ele já era, né, antigamente, então já veio, Deus. né, nessa questão. Daí depois meu pai pegou e eu era muito apaixonada ou por veterinária ou por odontologia. Então minha primeira opção na parte de vestibular ali foi odontologia e quando eu passei, foi de cara já, primeira opção, então... E começou a fazer, tu já se identificou, viu que era aquilo? Já. Porque depois tem as... Especialidades, né? Como é que foi escolher? Qual é a tua especialidade? Então, hoje eu sou especialista em ortodontia e ortopedia facial, né? E, assim, eu até brinco que foi bem diferente do que eu imaginava, assim. Na época da faculdade, eu achei que eu ia fazer a parte de cirurgia e tudo mais, né? Então, quando eu me formei, eu acabei optando por fazer ortodontia e hoje eu sou apaixonada por essa área. Então, eu digo que não foi a ortodontia, eu escolhi a ortodontia, ela que me escolheu. Ela que se escolheu. Uhum. E lá no consultório, quais os tipos de serviços que vocês oferecem? Então, lá no consultório a gente oferece todos os tipos de especialidades, né? Desde implanto, a parte estética, a parte de prótese, a parte de aparelhos ortodônticos, tratamento de canal, clareamento, todas as especialidades de odontologia. Tudo que precisa, né? Tudo. Já Todo sai de lá prontinho. Do serviço completo, né? Exatamente. Quando que eu devo procurar um dentista, Karen? Então, normalmente as pessoas acham que tem que procurar um dentista quando tem dor, né? Isso é muito bem comum, assim. Mas, na verdade, a gente tem que ter uma parte de prevenção que a gente combina, né? A gente sempre fala que a cada 6 meses a gente tem que procurar para evitar problemas futuros, sabe? Não só quando tiver dor ou com algum problema. Então, a gente tem que evitar que isso aconteça, na verdade. Então, tem que visitar o dentista a cada 6 meses. 6 meses. Isso, é o indicado. Isso funciona para uma limpeza? Exatamente, até para um acompanhamento, assim, né? Faz a parte de profilaxia, limpeza dos dentes. Eu falo limpeza, desculpa. Isso, o termo técnico, como diz, é profilaxia. Que a gente consegue ver se realmente, né, tem alguma cárie, algum problema bucal. Nessas rotinas, né, que tem nesses acompanhamentos. Que é o período que pode aparecer alguma coisinha, né? Exatamente. Uhum. Uma dica, fio dental. A gente tem que usar quantas vezes por dia? Qual é a tua recomendação, esse caso? O fio dental e a escovação, ela é meio que, tipo assim, né? Existe uma regra, como diz, né? Que a gente fala, que é 3 vezes ao dia. E o fio dental é a mesma coisa. Eu sempre comento com meus pacientes que o fio dental, ele é 50% da tua escovação. Se tu escovou o dente e não passou o fio dental, tu só escovou 50%. E tem que ser 3 vezes também? Uhum. Uau! Uhum. E a gente sempre fala, né? Tipo, essa terceira vez, digamos assim, não é jantar, escovar o dente, fio dental, daí vai lá, come um docinho pra depois dormir. Escovação e fio dental tem que ser na hora de dormir já, né? Tem gente que vai lá, escova, e ainda come alguma coisa pra depois dormir. Então, à noite fica ali o... Ai. Porque o fio dental, na verdade, ele escova, ele ajuda a limpar as áreas que a escova não age, né? Outra pergunta. A escova de dente, a gente troca em quanto tempo? Então, o período de trocar a escova é a cada 3 meses, né? Ou quando tu vê necessidade, né? Tem escovinha que às vezes ela fica
toda torta, assim, então essa tu já tem que descartar logo, porque ela não faz mais efeito, né? Tem gente que fica, não, me falaram que é 3 meses, 4 meses, eu tá lá com a escova 2 meses, já ela tá toda torta. Então, esse período ela já tem que ir, ela já não tá mais fazendo o efeito que ela precisa fazer, né? Mas ela fica torta porque, de repente, a gente coloca muita força também? Exatamente. Às vezes a qualidade da escova também não é Também. muito boa, né? E também o excesso de força na escovação, né? Sabe por que eu pergunto isso? Porque, né, antes da gente aprender muitas coisas, porque hoje a gente tem informações mais acessíveis, né? Exato. Eu fazia muita força. E com isso, eu adquiri aquela gengiva Que tipo, fica um pouquinho exposta, de gengiva exposta, isso. que dá sensibilidade. Eu até comento, né? Que, tipo assim, outra coisa, a questão da escova, é a escova, além do excesso de força, as pessoas compram uma escova muito dura, achando que vai fazer o efeito. Karen, eu Não. fazia isso, tá? Eu era mais jovem, a gente não tinha muito acesso a isso. E eu gostava da mais dura, porque eu sentia que parece que arranhava mais. E eu Exatamente. É isso que ela faz, ela arranha. E aí, eu apertava. E eu lembro que eu ficava assim... Claro, aí Sim. depois que eu descobri, aí eu fiquei muito apavorada. E hoje eu tenho as consequências, né? Exatamente. O que acontece, a escova dura, ela, além de, a gente, por exemplo, a gente tem o esmalte do dente, né, que é a parte de fora ali. Então, tu acaba arranhando ela mesmo, sabe? E a questão da gengiva também. Essa questão da gengiva exposta é porque, assim, o mecanismo de defesa da gengiva, ela, né, é igual a gente ficar uma pessoa ali te batendo, eu falo, né? Tu vai começar a se esquivar. A gengiva é a mesma coisa, tu tá agredindo ela. Então, por isso que tá essa parte de retração. Ai. Mas eu tive que confessar, né? E como que você lida com pacientes que têm medo, ansiedade para fazer um tipo de tratamento? Deve ser complicado, né? É Como é que complicado, faz? assim. Hoje a gente tem muito pacientes com trauma, porque lá antigamente, às vezes, um dente torto ou um dente, né, que tinha um pouquinho de cárie, alguma coisa assim, as pessoas já tiravam, né? E hoje em dia a gente tem, a tecnologia, enfim, tudo... Até arrancar? Tipo, a gente consegue fazer muitas coisas antes de chegar nesse passo, né, de tirar um dente, por exemplo, de extrair um dente, né, que a gente fala. Então, vem muitas pessoas, tanto adultos e tudo mais, com esse problema de ansiedade. Crianças, assim, que, por exemplo, assim, às vezes pais passam medo, né, que, né, E no dentista? Não vai escovar o dente, senão você levar o dentista pra levar uma gestãozinha. Isso, assim, a gente acha que tá ajudando, mas, na verdade, já tá botando medo na criança, né. Então, eu até falo, assim, pros pais não fazerem isso, porque a criança já chega lá traumatizada, né? Então, tem que ser tudo com calma. Normalmente, eu faço uma consulta só de conversa com a criança, até pra pegar confiança, né, com ela. E adulto também, porque adulto também chega bem... E hoje, teus pacientes, varia de que idade, Então, na verdade, eu atendo tanto a parte de adulto e infantil, só que hoje em dia, a minha área tá bem... mais a parte infantil, assim, né? Porque como eu atuo nessa parte de ortopedia facial, é uma parte que, como eu vou falar assim, às vezes a pessoa tem uma disfunção, por exemplo, assim, um queixinho um pouquinho pra frente, um queixinho um pouquinho pra trás, sabe? Aquele perfilzinho mais compridinho. Então, tipo assim, a gente consegue, hoje em dia, sem cirurgias futuras, a gente consegue reverter isso hoje. Então, os pais, eles estão bem preocupados, sabe? Bem cientes que tem que procurar isso hoje. Então, eles... E dá pra começar cedo, né? Cedo. A partir de que idade que a gente já tem que começar a levar? Então, assim, na verdade, o bebê, ele tem que, desde quando o bebê, sabe? Já procurar a primeira dentição ali, já saber como fazer a higienização correta pra não ter... Porque hoje em dia também tem muita gente preocupada em não cuidar do dente porque é de leite. Só que ele é muito importante, né? A parte de ortopedia, essa parte crânio que a gente fala, eu sempre aconselho dos 5 anos pra frente, né? Já procurar sobre essa área. Mas a parte de saúde bucal, desde bebê, já tem que estar... Eu queria que tu falasse um pouquinho mais sobre esse mito e verdade referente ao dente de leite. Que as pessoas, antigamente, vamos dizer assim, falavam que não precisava cuidar muito, não se importar. E a dica que tu deixa, assim? Porque assim, o dente de leite ele é tão importante quanto o permanente, assim, né? Até mais, porque o dente permanente, ele precisa do dente de leite para eles ter os minerais ali do que precisa dele, sabe? Então, assim, uma perca de um dente de leite precocemente, ela tem vários fatores que pioram, tanto na parte de oclusão, às vezes, meu filho nasceu com um dente ali, outro aqui, porque, tipo assim, tu já foi tirado muito cedo, então, o dente permanente, ele precisa saber o guia dele ali, né? Então, entendi. Sabe? E várias outras questões, né, que a gente... Karen, eu queria também te pedir uma dica para deixar para as pessoas, para a gente ter uma higiene bucal legal,
fácil, prática, rápida, Aham. durante um dia. O que a gente tem que fazer? Então, na verdade, essa parte da escovação, né? Sempre depois da alimentação, fazer a parte da escovação, fio dental e tudo mais, né? E visitar periodicamente o dentista, que essa é a fase mais... Tá, outra pergunta. Tá, Na rotina do dia a dia, a gente acorda, faz o quê? escova o dente. Pode escovar o dente. Aham. Toma um café, faz o lanche. E daí, tu vai fazer teus afazeres, no caso, né? Tipo assim, ou tem gente que, por exemplo, assim, prefere às vezes acordar, fazer o seu lanche e daí pós-escovação e sair pro trabalho. Também Né? pode. É o que eu faço, na verdade, né? É, porque Gente, eu ia falar. Eu prefiro mais, assim, né? E daí, depois, pós o almoço e pós-jantar, né? Isso. Já é o mínimo, assim, né? O mínimo é os 3 vezes por dia, bem regradinhas, assim. Bacana. E o fio dental, né? E fio dental. Como eu falei, se não passar o fio dental, tu só escovou 50%. E o enxaguante bucal? Ele é interessante usar na rotina do dia a dia? Quando que eu devo usar? Então, o enxaguante bucal, ele não é igual, por exemplo, uma escovação e o uso do fio dental, sabe? Ele, tipo assim, ele te ajuda bastante, mas ele não vai, tipo, por exemplo, assim, tem gente que, antes de dormir vou passar um enxaguante, fazer um gagarejo, ligo, cuspir. Ele não vale como uma escovação, entendeu? Dica. Ele só, tipo assim, o que vale mesmo é a escovação e o fio dental, né? É um complemento para ficar um Isso, hálito. Exatamente, né? Hoje em dia a gente tem esses de mercado e tudo mais, eu sempre indico a usar o sem álcool para não agredir muito o dente, né? Porque tem opções, né? Tem opções. E tem uns também que a gente só encontra em farmácia que é para ser vendido só com receita médica. Que esse é para um tratamento, às vezes, de um caso mais avançado de gengivite, né? Que é inflamação da gengiva. A gente Por não vai falta- falar marca, porque a Isso. gente sabe qual é, mas não vai falar Exatamente. marca. Por falta de higienização mesmo, sabe? Então, a gente indica esse que é muito melhor. Mas o enxaguante, né? Não é tão obrigatoriamente quanto... E falando de uma escovação normal, parece que é uma coisa boba, até no passar o fio dental. Parece que é uma coisa boba, mas eu vou confessar, eu depois de velha que eu aprendi corretamente a passar o fio dental. E quando a gente quer aprender a escovar corretamente, passar o fio dental corretamente, se deve ou não escovar a língua, que eu quero que tu fale também isso, como que a gente deve fazer? A gente vai ao nosso dentista, pergunta... Exatamente. O que a mãe também pode fazer em casa? Por que eu tô te perguntando isso? Porque eu fui aprender a passar fio dental corretamente depois de mais velha. Uhum. E eu fiquei pensando, meu Deus, porque nunca ninguém me ensinou. Exatamente. Isso, sempre nas consultas lá no consultório, a gente sempre pergunta para o paciente se ele já teve uma instrução de higiene, como é que funciona, né? Se o paciente, né, a gente sempre pede para ele explicar primeiro como é que ele faz. Faz. Para depois a gente fazer Legal. a correção ou ensinar como é que funciona, sabe? A questão também dessa que tu comentou sobre a mãe saber e tudo mais, ela deve saber como é que faz uma higienização, porque assim, obrigatoriamente, uma criança até 6 anos, a mãe tem que estar supervisionando ou até escovando o dente da criança, Aham. sabe? Normalmente Cobrando, os pais chegam lembrando. com 3 aninhos ali, já mais ou menos ali, já sabe escovar, então vou deixar. Porque a gente não pode deixar a criança de 3 anos fazer o uso da escovação sozinha. Ela não Tem sabe que- onde tem que escovar. Ela só vai escovar aqui na frente e só. Geralmente é, né? É só onde Eu a gente lembro. vai sorrir ali, né? Não, e a escovação tem que ser bem legal. A respeito da escovação da língua que tu comentou, sim. A língua, ela é algo que, tipo assim, tudo passa por ela, né? Então, Ai, a gente tem que porque- escovar a língua. Eu escovo, daí eu fico pensando, será que isso é errado, gente? Não, tem que escovar. Confessando coisas ao vivo Aham. aqui, né? Que vergonha. Às vezes eu que penso, escovar. porque nenhum dentista nunca me falou assim, Kelly, você tem que escovar. Sim, não é? Tem que Isso é muito importante, né? Uhum. E aí a gente usa algum... Não, até Específico hoje em dia tem, né, umas escovinhas pra língua, sabe? Mas assim, não é o fato de assim, eu não tenho essa escova que eu não vou escovar a língua, entendeu? Não necessariamente, Não. né? Ai, que Sabe, é um bacana. acessório a mais só. Que bacana. E porque a gente falou de escovar a língua, de escovar corretamente, porque às vezes a gente pensa, escovo, passa fio dental, passa, escova a língua, mas tudo de maneira errada. Aí também não adianta, né, Karen? Isso, e o dentista sempre sabe aquele paciente que realmente escova e passa fio dental. Entendeu? Não adianta, por exemplo, assim, chegar lá, eu escovo 3 vezes ao dia, eu passo fio dental várias vezes ao dia. Não E, tipo adianta- assim, quando a gente abre, o dentista sabe que se ele passa ou não. Não adianta fazer só quando vai no dentista, Não né? adianta. A gente sabe, o dia que chega lá, não, esse aqui escovou só pra vir aqui, a gente sabe. Barbaridade. Não tem como mentir pro dentista, essa daí não rola. Karen, e referente aos clareamentos, hoje em dia a gente tem que tipo de clareamento? Porque a gente consome muito alimento pigmentado, Exatamente. o café. Uhum. Isso, até esses alimentos muito pigmentados, assim, como é que diz?
é o medo da população, né? Por exemplo, quero fazer um clareamento e tal. Hoje em dia já tem muitos estudos que o café, o refrigerante, essas questões não tem tanta interferência no clareamento, digamos assim. Opa! Tá? Exatamente. Essa parte de pigmentação é na parte da profilaxia, na limpeza que a gente remove. Que é na parte de 6 em 6 meses a gente faz a remoção dele. Só que, claro, para ter um efeito melhor no clareamento, o correto é fazer a profilaxia para iniciar o clareamento. Sempre, né? Sempre. Tem que dar com a higienização ali, tudo limpinho para fazer. E os tipos de clareamento que tem? Quais os mais procurados? Os tipos de clareamento que tem hoje, né? A gente trabalha com clareamento de consultório, a gente trabalha também com clareamento de caseiro, aquele que é das moldeirinhas, né? E também a gente faz o clareamento combinado, que a gente faz a junção do caseiro com o de consultório juntos. Claro que para selecionar qual o melhor, né, é que cada paciente é um tratamento individualizado. Não é o mesmo, por exemplo, que eu vou te indicar, que eu vou indicar para tua amiga, entendeu? Às vezes são coisas diferentes que precisam ser feitas. Para fazer uma avaliação no teu consultório, contigo, isso tem um custo, tem que agendar, como é que faz? Então, a gente tem um custo, sim, avaliação, né? Como eu falei, ela é obrigatória, né? Pelo CRO, tem a odontologia cobrar avaliação. Tá, e se quem tiver interesse, tiver alguma dúvida, procura como, faz como? Então, a gente tem um Instagram, né, do consultório, e que lá já tem todas os links, tudo para direciona. Já direciona direto para nossa secretária, que ela consegue fazer um agendamento, explica sobre valores, né, horários, tudo certinho. A gente falou em clareamento e eu vou dar mais uma estendidinha, porque hoje em dia as pessoas estão cada vez buscando, além da saúde, a estética, né? O sorriso, os dentes. Eu sou apaixonada pelos meus dentes. Olha, já tenho aqui. Pode parecer que eu não cuidei, mas, né? Mas eu cuidei bastante, cuido sempre. E falando agora em resina, né? Para que serve? Eu não sei se tu trabalha com isso. Isso. Pode falar um pouco mais, lentes, enfim? Sim, isso. A parte da resina, ela vem tanto como parte de restauração, né? Da parte de restaurar o dente que tá com cárie ou com algum problema ali, quebrou, enfim. E também tem a parte da parte de resina, que é a parte estética, né? Hoje em dia a gente trabalha com isso, sim. Isso para corrigir a cor? Isso, porque assim, ó, a parte do clareamento, tipo assim, é genético, entendeu? Tu, por exemplo, assim, teu dente, ele tem uma pigmentação, né, mais amarelada, enfim, ele nunca vai ficar um branco igual a xícara, por exemplo. Não, eu sei. Nunca vai conseguir. O meu eu conseguir. sei, que eu não consigo ficar branco igual o teu. Isso. Hoje em dia a gente consegue colocar, por exemplo, uma resina pra ficar branquinho, sabe? Daí faz aquelas lentes de resina, bem bonitinho. Geralmente a resina é mais pro estética de cor, então. Isso. E lentes? Né, Depende? Essa lente de contato que tu fala é basicamente isso, porque daí é a lente de contato em resina e tem outros materiais também, né? Porque não tem um que, tipo assim, até corrige o sorriso? Vai aumentar, dar volume, qual é? Isso, é a resina também. É a mesma resina de restauração, só que, claro, ela tem... A resina para dente anterior, ela é diferente, né? Tá. Ela tem um brilho maior, ela tem, né? Até porque, como diz, a gente é uma região estética, tu vai sorrir, tu quer mostrar ele bem lindo ali, né? Karen, isso é acessível? Isso é possível para qualquer tipo de pessoa? Isso, como a gente fala, na avaliação, a gente consegue distinguir para quem é, porque... Por exemplo, assim, não adianta eu querer e não dá. Exatamente. A gente precisa ter... Tudo flui, né? Por exemplo, assim, você tem que ter ciência que você não vai conseguir colocar, às vezes, uma resina estética, né, nos dentes anteriores, que são as da frente, tendo uma saúde bucal ou perca dentária nos dentes posteriores. Então, tudo isso precisa, porque a arcada dentária ela é um conjunto. Não é o de cima e o de baixo, é o conjunto dos dois, entendeu? Uma coisa precisa da outra. Então, tudo tem que estar muito legal para poder fazer. Mas isso numa avaliação a gente consegue explicar certinho, né? Mostrar o que seria indicado, o que não seria indicado. Se seria indicado em resina, se seria indicado em cerâmica. A melhor forma, né? Quem Exatamente. tem que falar é o profissional. Não adianta a gente querer. Mas vou te confessar, que tem pacientes e pessoas, vamos dizer assim, que são teimosos, né? Sim. Vai em um dentista, fez avaliação, não ouviu aquilo que queria, vai para outro. Exatamente. E daí, o que faz? Tem que deixar. Tem que deixar. Assim, ó, alguns casos, por exemplo, a gente sempre costuma, tipo assim, mostrar o tratamento como um todo pro paciente, né? Ó, isso aqui é o que tu precisa fazer. A gente não vai lá, eu quero ver como é que tá esse dente aqui. Não, a gente faz uma avaliação de tudo que precisa fazer, né? A gente não vai cuidar só daquele dente que o paciente tá com problema, né? E a gente já faz um geral. Só que, claro, tem um paciente que às vezes ele quer solucionar só aquele dente, né? Então, daí, de acordo com o paciente, a gente vai conseguindo conversar e mostrar qual seria a melhor indicação para ele.
Legal. Karen, e para finalizar, eu queria que tu deixasse uma dica importante aí da área da odontologia. Então, a dica que eu dou é que se você tiver com alguma dor, alguma sensibilidade, né, que você não espere, né, muito tempo vou esperar doer realmente para procurar um dentista, né, que isso seja algo muito importante, porque essa parte bucal, ela faz parte da sua saúde, né, ela é muito importante. E os pais, né, que vejam seus filhos assim, que o pai sabe quando o filho ou a filha tem alguma coisinha errada no sorriso, né? Então, que você não deixe, tipo, para procurar muito além. Você já vai lá buscar ajuda, saber como é que está acontecendo, se é importante, né? Até para ter mais clareza no que precisa entrar com tratamento ou não, enfim. E cuidar da saúde bucal. Porque, Karen, vamos combinar, né? Sorrir é muito bom, né? E quando a gente tá feliz com o nosso sorriso, é até melhor e mais fácil sorrir, né? Verdade, isso mesmo. E aí, eu também quero que tu aproveite as considerações finais. Deixa o microfone aberto, na verdade, para te convidar a conhecer teu trabalho. Então, nosso consultório, ele fica localizado no Mato Alto, né? Próximo a Contato. E lá a gente, como eu falei antes, tem todos os especialidades odontológicas, né? E a gente tem o Instagram do consultório, que é @Teixeira Odontologia Integrada. E o telefone é 489-9622-6873. Lá, entrando em contato nesse WhatsApp, a gente vai entrar em contato com vocês para a gente dar uma avaliação para melhor atendê-los. Karen, muito obrigada. Obrigada também. Por trazer informações bacanas, porque afinal de contas, falar de dente, falar de sorriso é verdade, bom, né? é verdade. E prevenir é melhor do que ainda. Melhor do que remediar, como se verdade. diz, né? Obrigada pela tua participação aqui. E quem sabe em breve a gente traz mais algum outro assunto aqui, né? Com bacana. Certeza. Obrigada mesmo, tá? Obrigada também. E eu agradeço a sua companhia aqui. Me despeço de vocês de mais um Entrevistando com Kellen Cadorim. Tchau, tchau.